Bem-vindos, bem-vindas à Escola de Kabbalah. Bem-vindo a todos ao canal da escola. Hoje estamos aqui nos reunindo para falar e conversar sobre o novo ciclo lunar, o ciclo do mês de Leão, mês de Av. O calendário cabalístico é um calendário solar e lunar, é um calendário que trabalha sempre com um olhar trazendo sentidos e significados da dimensão espiritual cabalística, no sentido de olhar pelo viés e o conhecimento da Cabala. O calendário, como tudo na nossa vida, nós estamos sempre mexendo com uma dualidade, a Lua e o Sol, positivo e negativo. E quando nós nos reunimos, nós buscamos, através das conexões, exatamente estabelecer um ponto de equilíbrio. O Sol sempre vai representar o canal da luz, e a Lua representa sempre a vasilha que vai receber a luz. Mas a vasilha, ela como a Lua, não pode só receber a luz, precisa revelar a luz. Se a Lua apenas recebesse a luz, nós nunca viríamos a Lua. Nós enxergamos a Lua porque ela compartilha a luz. Os meses dentro do calendário cabalístico são meses astrológicos, e para nós é, dentro da Cabalá, importante essas energias astrológicas, pois elas são os filtros com que a luz infinita ela chega até nós. E quando a luz ela entra dentro da nossa esfera e ganha a sua dualidade, nós podemos vivenciar tanto as energias reativas ou proativas, quer dizer, energias positivas ou negativas. Como nós, na maior parte do tempo, não temos consciência, bem, nem de quem nós somos, muito menos de energias que são sutis, você no seu dia a dia, e talvez nem agora, você não sente as energias astrológicas ou outras até energias chegando na sua vida. Dentro da caminhada da Kabbalah, quem segue dentro da escola, aos poucos nós vamos abrindo esse universo mais sensitivo para que a gente possa sentir exatamente as energias que cada mês nos oferece e que nós, então, temos o poder e todo o nosso desenvolvimento espiritual na visão da Kabbalah é desenvolver a nossa capacidade de perceber as energias e transformar essas energias que na maior parte do tempo nós recebemos ela de uma forma reativa em energias proativas. Veja bem, a energia é uma coisa só. A questão é como nós recebemos. Kabbalah, a palavra hebraica, significa recebimento. E durante toda a jornada de uma vida inteira, porque Kabbalah é um convite para que a gente tenha uma jornada de vida de estudo, de conhecimento, nós estamos sempre aprendendo, literalmente, a receber. Porque tudo que a gente vive tem a ver com o que a gente recebe e a gente não se dá conta que a gente está respondendo. E a gente precisa, aos poucos, nos tornarmos conscientes daquilo que nós estamos recebendo. Existem vários níveis de recebimento dentro da Kabbalah. E nós queremos chegar num nível elevado, onde recebemos a sabedoria e o conhecimento que vem do mundo espiritual que nos acompanha. Queremos mudar toda a energia, toda a frequência, todo um desenho que existe no nosso entorno, para que a gente possa desenhar uma nova realidade para nós. Cabala não é religião. E hoje eu me deparo com muitas pessoas procurando a Kabbalah e tentando conhecer a Kabbalah e mergulhando dentro da Kabbalah, mas com um viés tão religioso. E o problema número um, as pessoas, da maioria das vezes, não são nem judeus. Então, as pessoas vêm com a sua cultura e os seus conceitos, a sua educação religiosa, que é de algo que não tem nada a ver com a Kabbalah, é altamente idólatra, dentro da visão da Kabbalah. E aí, não fecha. A conta não vai fechar, vai ficar difícil. Kabbalah não é religião. Se abram para isso. Libertem-se da necessidade de religião. Religião é dogma. Tentem entender.
Tentem entender que dentro da Kabbalah nós nos aproximamos da inteligência, da força, da energia divina, e Deus não é nada do que tu imagina, nem um pouco. A Kabbalah, na história, ela deu origem à própria religião judaica. Obviamente que na época esse conhecimento magnífico de tamanha sabedoria não tinha o nome Kabbalah. O nome Kabbalah veio apenas no século XII e XIII na Espanha, como um movimento místico, político da época. Esse conhecimento teve muitos outros nomes e deu origem a toda uma linha mais dogmática. Porque a Kabbalah não é um convite para que a gente saiba o que pode e o que não pode, que Deus vai aceitar, não vai aceitar. Kabbalah é uma busca de entendimento de cada movimento. Kabbalah é o estudo de absolutamente tudo, quando tudo é Deus. Absolutamente tudo é Deus. Não há um Deus fora, mas há um grande Deus dentro. O mundo fora é tão pequeno, é tão limitado, é tão finito. Kabbalah não lida com a vida física. Kabbalah lida com a vida espiritual em dimensões que nós não imaginamos. Deus para nós se chama Ein Sof, nada absoluto. Deus é um nada, absolutamente nada. Um nada que nunca o teu cérebro sequer vai conseguir alcançar. Porque nosso cérebro, nossa mente é limitada, porque nós somos limitados. Kabbalah é um convite para que a gente estude, para que a gente mergulhe em práticas de meditação, práticas de conexão, de oração, mas muito estudo, que vão transformando nossa maneira de lidar com a vida da manhã à noite, porque transforma a maneira como tu pensa. E é por isso que é importante estudar a Kabbalah, porque é um processo total de educação. E quando nós recebemos essa educação, a nossa vida começa a se tornar muito diferente. E nós começamos a entender que a vida ela é feita de muitas realidades paralelas. E qual a realidade que tu quer viver? A Kabbalah nos diz que não existem vítimas nessa vida, que todos nós somos responsáveis por tudo que nós estamos vivendo. E nós escolhemos estar aqui agora, nessa época, passando por intensas transformações e esse intenso momento nas nossas vidas. E que assim como nós criamos esse cenário, nós podemos descriar e criar novos cenários. Qual cenário que quer viver? Começamos sempre um novo mês, e os cabalistas dizem que nos primeiros dias da Lua, nós adentramos a dimensão do intelecto desse ciclo. Nós temos o poder de saudar a Lua e simplesmente fazer parte da mente e criar tudo o que nós desejamos para esse próximo ciclo. O que tu deseja? O que tu deseja desse próximo ciclo que está começando, na verdade, amanhã? Durante toda a minha conversa, eu não vou abrir o chat, ok? Só para saberem. Podem escrever, perguntar, comentar, só no final eu converso com vocês. O que deseja? E aproveita esse momento para se tornar um momento teu meditativo e um momento teu de oração, onde as tuas palavras daquilo que tu deseja para esse mês, pois é um dos meses mais intensos, cheios de bênçãos, um mês cheio de prosperidade e abundância, esse mês de Av, um mês muito importante na tua vida. Então, tu começa nesse momento já te conectando com o poder que existe no primeiro dia, no primeiro risco de luz da lua, porque o mês começa com o primeiro fio de luz da lua, Rosh Chodesh, a cabeça do mês. A cabeça do mês que recebe toda essa energia que vem das dimensões espirituais e que nós então programamos para que se revele aquilo que nós desejamos. Nos conectamos com a energia no nível da semente neste momento e desejamos e devemos injetar o que nós queremos para esse ciclo. O que você quer para você, o que você quer para os outros, para o mundo.
E nada como conhecer as qualidades da luz desse mês para que essa energia tu possa entender e te programar. Durante os próximos 3 dias, é muito importante nós estarmos atentos a tudo que nós estamos falando, pensando, sentindo, porque nós estamos programando os acontecimentos desse mês. Quem sabe tu olha para a tua vida e mergulha exatamente visualizando todo o teu planejamento e todo o teu projeto para esse ciclo. O calendário cabalístico é um calendário lunisolar, o que significa que os meses são baseados em meses lunares e os anos são baseados em anos solares. Cada mês corresponde a um dos 12 signos do zodíaco. Como tal, cada mês nos afeta de maneiras diferentes, com presentes únicos disponíveis para nós. Recebemos a semente da dimensão que se chama dentro da árvore da vida intelectual, o intelecto divino, que surge de Keter, Chokhmah e Binah, uma dimensão espiritual em que, na verdade, nós adentramos o DNA cósmico desse ciclo e que durante todos os 28, 29 dias vão estar se manifestando. Qual o teu desejo? Sabendo que estamos entrando no mês de Leão, e nada como nós podermos conhecer as energias desse ciclo, segundo o calendário cabalístico, que não são energias tão simples assim. E a gente vai ter que começar a compreender e entender exatamente no nível da semente e dentro da profundidade que a Cabala nos traz. É interessante porque o nome Av, construído, escrito com as letras Aleph, Bet, correspondem às 2 primeiras letras do alfabeto hebraico, que é exatamente um alfabeto cósmico e que corresponde ao nosso DNA cósmico. Deus criou absolutamente tudo com essas letras, com as letras do alfabeto, o Aleph, Bet, e a primeira letra e a segunda letra correspondem ao silêncio e à criação. Aleph, uma letra muda, uma letra que representa o número 1. Aleph, que representa a unidade, a integração. E a letra Bet, que é a letra na qual todo o universo foi criado. A letra que corresponde a Baruch, a bênção. A letra que corresponde ao mundo, a nossa casa. A letra que corresponde à boca que fala. Mas para poder falar nesse mês, nós precisamos nos conectar primeiro com o silêncio. Aleph, Bet, Av, também é como nós falamos a palavra pai em hebraico. Leão, que traz exatamente essa energia paterna. Esse pai que acabou sendo, na cultura em geral, descrito como sendo a dimensão de Deus, mas que na Kabbalah é a dimensão masculina de Deus. Esse é o pai. E nós saímos exatamente do mês de Tammuz, mês de Sartã, onde nós passamos pela tarefa de trazer de volta a dimensão da mãe divina, a Shekhinah. E agora nos encontramos com o Pai. Quem é esse Pai? E o que é esse Pai? Neste 5º mês lunar. Começamos as nossas conexões já pensando e meditando em tudo que nós desejamos para esse mês de pura luz, momento em que o Sol, que cruza os 12 signos, nesse momento, ele entra na astrologia cabalística, no signo de Leão, que é a sua própria casa, já que o Sol rege o signo de Leão. Então, nesse momento, nós estamos no mês de maior quantidade de luz, a luz mais intensa, a luz mais positiva. E esses primeiros dias são dias de uma luz muito intensa, uma luz incrível. E é por isso que nós precisamos, sim, devido a essa luz tão forte, nos conectar com as letras, com as bênçãos, para que a gente possa se preparar e receber essa intensa luz e não cegarmos e não nos queimarmos. Meditando nas letras, olhando da direita para a esquerda, Kaftet, no nome de Deus, Hayuya, Rei, Vav, Yud, Rei.
Respira fundo, Yah, Hayuya, Tsevaot, Elohei Israel, Elohim Haim Melech, Ulam El Shaddai. Baruch Atah Hayuya, Eloheinu Melech Haolam, Ose Maaset Bereshit. Meditando, Rei Vav Yud, Rei, bendito seja Deus, Criador, Rei do Universo, que fez todo o princípio. Renovamos nossa vida, começamos um novo ciclo nesse momento. Trazemos essa consciência de que estamos finalizando um ciclo que também foi intenso, o ciclo do signo de Câncer, um ciclo que foi de uma intensidade emocional. Saímos de um signo e de um mês lunar, um mês noturno, e agora entramos num mês diurno, um mês solar, de muita luz, mas que tem algumas características importantes, essa quantidade de luz. Nos conectamos com a frase da oração Anabecoa, olhando da direita para a esquerda, apenas quem está começando, recém aqui na Kabbalah, olha da direita para a esquerda. Abençoa-os, purifica-os e que tua justiça benevolente possa continuamente retribuí-los. Bet Tetresh Tzadi Tav Gimel, trazendo a consciência mais elevada, uma consciência purificada, expandida, esse momento em que reencontramos o divino e o líder que existe dentro de nós, momentos que nós nos reencontramos consigo mesmo, recebendo as letras Kaf, Tet. Deus se utiliza das letras hebraicas para criar os planetas e as constelações. Quando nós meditamos nas letras, elas são como filtros. O tempo inteiro está chegando para nós luz, luz espiritual. O universo é próspero, o universo é cheio de bênçãos. Toda a questão é que nós somos vasilhas. E como nós, como vasilhas, estamos recebendo essas energias? Nesse mês, volto a falar, a energia, ela chega de uma forma muito intensa. E na maior parte das vezes, nós não estamos prontos para receber toda essa energia. E é por isso que durante esses primeiros dias do mês de Av, nós ainda estamos naquelas 3 semanas negativas. E essa luz que é tão intensa, nós precisamos ainda seguir nos protegendo. É como ir, nesse momento, no mês de Av, como se nós estivéssemos no sol de verão, ao meio-dia, na praia. Todo mundo sabe o quanto hoje se faz necessário, tu estar de boné, óculos de sol, protetor solar. Cada vez mais nós precisamos de protetores solares mais fortes, porque a luz ela é muito intensa, porque hoje nós temos menos proteção entre o sol e a terra. Então nós temos que criar esta proteção. Nós não temos uma proteção gratuita, que seria a camada de ozônio. Mesma coisa dentro da espiritualidade. Durante esse período, nós ainda não temos toda a proteção, ainda não temos toda a sabedoria para poder absorver toda essa energia e poder receber e compartilhar. Compartilhar é quando você recebe a luz, você consegue iluminar. E você consegue iluminar seu próprio caminho, você consegue estar iluminado, estar feliz, estar com uma frequência alta, atraindo coisas boas, enxergando as coisas, imbuídos de certezas, de força, de energia, de vontade, de alegria. Então, nesse momento, essa luz que chega tão intensa, a gente precisa aprender durante agora 9 dias a trabalhar com essa luz para poder ganhar uma maturidade e a partir então do 10º dia deste ciclo lunar, nós começarmos realmente a revelar a luz. Então, durante todos esses dias, nós passamos, na visão da Kabbalah,
por uma caminhada, principalmente das qualidades mais intensas que o signo de Leão nos convida, como o autoconhecimento. No mês de Av, nós precisamos aprender a sermos luz, a nos realizar como luz, nos tornar e ter consciência de que nós somos um canal de luz. E que a própria criação, ela é uma revelação da luz. E que o que nós estamos fazendo aqui é poder trazer mais luz. E o contrário disso, que é não revelar a luz e viver na escuridão, é viver na dor, no sofrimento, na incerteza. Alguém se identifica com a incerteza? E viver numa vida em que tu tem tantas dúvidas, em que nada está garantido, em que se vive o caos, a desordem. A Kabbalah explica muito bem tudo o que nós estamos vivendo, tanto no coletivo quanto individualmente. A Kabbalah responde muito bem todas as perguntas, por que sofremos, por que estamos passando por tal situação ou outra situação. Então, esse período é um período que, quanto mais a gente conseguir se trabalhar e fazer as correções e se comprometer com isso, já que, diferente do mês anterior, que é o mês mais introspectivo, no mundo em que nos exige muito estar no mundo externo, agora, nesse momento, a gente consegue se trabalhar expressando, criando, lidando com as coisas externas. Esse é o momento para a gente reconhecer quem nós somos e o que nós somos. E essa capacidade que nós temos de acabar com a escuridão. Na verdade, a revelação da luz, ela precisa de um espaço de escuridão. Ela precisa de um espaço de falta. Toda vez que a gente vive a escuridão, a gente vive dor, sofrimento, a guerra, o conflito, a dualidade de uma forma extremamente intensa, as inseguranças e as incertezas em qualquer área das nossas vidas. Vivemos sensações de insatisfação, áreas das nossas vidas que a gente não entende por quê, mas nada acontece, simplesmente não vão para frente. Os azares que muitos de nós descrevem. A maior parte das pessoas, muitas vezes, acabam descrevendo essas situações em que não conseguem prosperar, não conseguem lidar com o amor, não conseguem lidar com o dinheiro, não conseguem lidar com a vida. Esse é o momento que a gente pode enxergar aquilo que provavelmente a gente não está conseguindo ver. Por isso que esse início do mês de Av ainda é um período que a gente está saindo daquela escuridão e vindo para a luz. Está acordando de um período que foi um período ainda de sono, de voltar-se para dentro. E agora, com mais luz, poderemos enxergar as coisas de uma forma ainda mais intensa. Ainda é um momento de interiorização para que a gente possa buscar a nossa dimensão mais central, interior. É no signo de Leão que a gente traz, conheça-te a ti mesmo, para que tu possa, essa escuridão, ser transformada em luz. E essa escuridão, que ela acaba tendo todas as qualidades negativas de medo, insegurança, raiva, amargor, ódio, e tantas emoções e sentimentos que são gratuitos, simplesmente surgem e tu não consegue sequer saber por quê. Esse é o momento de nós conseguirmos transformar o cenário, transformar o ódio em amor. Nesse ciclo, nos conectamos com a força do leão, de Ariel, a força da liderança e da centralização. É aquele que tem influência sobre os outros, afinal, é um líder, e é um grande líder, e é o líder que existe dentro de nós, cada um de nós tem essa energia de liderança. É o momento em que a luz mais positiva nos leva a compartilhar, a olhar pelos outros, a se colocar num lugar onde você não necessariamente quer estar no palco para receber a luz, mas tu quer estar no palco para iluminar os outros. Mas a gente tem que começar primeiro a aprender a sermos líderes de si mesmo. Será que tu é líder de ti mesmo? Muitas vezes queremos coordenar outras pessoas, mas não conseguimos sequer entrar
num aspecto de autocontrole. É preciso, nesses primeiros 10 dias, termos consciência de si mesmo, entender qual é o nosso propósito, qual é o teu propósito. E quando alguém pergunta, mas eu não sei qual é o meu propósito. Tá, mas tu te levanta todo dia de manhã, por quê e para quê? O que que hoje se tornou um propósito na tua vida? E será que esse propósito, ele não pode ser melhorado? Tu não pode buscar outra coisa? Aí a pessoa me responde, mas eu não sei. Aí eu pergunto, o que te faz feliz? Normalmente as pessoas têm vergonha de poder responder que as tornam felizes. Por quê? Nesse ciclo, a gente pode se voltar para o nosso centro, um ponto de equilíbrio. Nesse ciclo, nós podemos olhar para si. Ah, mas isso parece ser tão egoísta. Se tu não cuidar de ti, quem vai cuidar? Se tu não olhar por ti, quem vai olhar? Correr uma vida inteira e tu nunca ter prestado atenção em ti. Agora, no ciclo de Leão, é o momento para que a gente possa, cada um, começar a construir um templo interior. O autorrespeito, o automerecimento, a autocompaixão. Tu gosta de ti, tu te respeita, tu te dá o tempo necessário, tu te dá o espaço, tu te dá o momento para poder absolutamente ser feliz. 24 horas do dia você tem que ser feliz. Há momentos de frustração, porque fazem parte para que você possa ser mais feliz ainda. O signo de Leão, na Kabbalah, representa o maior encontro que a gente pode ter. Quando eu te convido para que tu volte para ti, é porque toda a experiência de crescimento espiritual, toda a experiência de encontro com aquilo que é a força criativa, a força criadora, onde tu chega num nível profundo que é o encontro com o divino, está na representação do signo de Leão. O Sol e o signo de Leão representam exatamente esse contato com a energia que cada um de nós, isso não tem a ver com o teu signo, com que cada um de nós pode ser tocado e sentir o divino dentro de si. Mas para que você possa sentir o divino dentro de si, e nós estamos falando de uma força, de uma inteligência, de uma energia, tu vai dar um nome que tu quer, que simplesmente ela é totalmente expansiva. Ela é luz, ela é bênção, ela é criação, ela é energia, ela é vontade de vida, ela é vontade de viver, ela é vontade de fazer, de realizar, ela é vontade de olhar para o mundo, pelo mundo. Ela é uma outra consciência que a gente pode experimentar dentro de si. Mas para que essa experiência possa existir dentro de ti, tu precisa criar um lugar, tu precisa criar um tempo e um espaço dentro de ti. É preciso voltar para si para criar. E esse caminho é um caminho que a gente vai fazendo, trazendo as qualidades desse mês. E uma das qualidades desse mês é exatamente o amor e o desejo de criar. Agora, nós podemos voltar para dentro e ficar presos em si mesmo. E aí a gente pode cair na vaidade, no orgulho e no ego, que é sempre o dono da verdade. Isso seria uma das sombras do signo de Leão. Por isso que neste mês, uma das coisas que a gente precisa aprender é ouvir o que muitas vezes a gente não gosta de ouvir, algo sobre nós. É preciso ouvir para poder ver algo que tu não está conseguindo enxergar em ti. Por isso, é o mês de ter consciência de si mesmo. Nada como tu olhar para o teu entorno, tu abrir o espaço para que as pessoas possam vir te ajudar ou falar algo a teu respeito. Nada como tu prestar atenção de que talvez esse mês vai te dar uma experiência muito maior de quem tu é. E te dando a coragem de um leão para que tu enfrente os teus defeitos e aonde às vezes é preciso fazer algumas correções. Não há problema nisso. O crescimento espiritual depende exclusivamente disso, porque o nosso refinamento pessoal, emocional, mental e espiritual. Muitas pessoas querem dar um salto quântico
e poder obter o conhecimento da Kabbalah, o poder da Kabbalah, sem ter passado pelo processo de purificação, de transformação e refinamento pessoal. Esse caminho, no final, vai ser um caminho que, dentro de uma lei espiritual, tem prejuízos e tem um retorno negativo. É preciso passar pelo processo de transformação. E o signo de Leão, quando ele vê o prazer da transformação, é algo magnífico, porque torna cada um de nós a própria vivência do seu próprio sol dentro do teu próprio mapa astral, dentro da ideia de que é aquele signo que tu nasceu. O signo de Leão, ele é a própria história do Rei Leão. Não tem quem aqui não viu a história do Rei Leão. E quem não viu tem que ver, porque mostra a transformação que acontece quando a gente enfrenta aquilo que a gente não quer ver na gente. Aquilo que, normalmente, muitas vezes, o leonino, ele não quer ver o seu poder dentro de si, ele não quer sair do seu lugar ainda infantil, quer ficar ainda preso à ideia de um pai externo, até um Deus externo. Ele não existe, esse Deus externo. Então, quando você volta para dentro de si e começa a se olhar e começa a crescer uma energia em ti, absolutamente tu entra num lugar de autoestima, num lugar de merecimento e tu começa a atrair as coisas boas que tu sempre buscou. Isso é o Mazel, isso é o destino, isso é a sorte que nós buscamos. Na Kabbalah, aprendemos que nós precisamos estar no lugar certo, na hora certa e falar as coisas certas. Isso é Mazel, isso é destino. E nesse mês, o Mazel é do leão e é do sol, é da luz, é do calor, é do fogo. É da coragem em lutar por tudo que a gente deseja. A coragem de ser quem nós somos, sem medo. A coragem de ser luz e de compartilhar luz. A coragem de tu te desenvolver e ser quem tu é, transformando a tua energia. Sabe que quando a gente acaba vendo nas nossas vidas, as coisas não acontecem, eu não consigo aquele trabalho, o dinheiro não vem, nada muda na vida, eu não encontro a minha alma gêmea, isso, aquilo. Na verdade, a grande maioria das pessoas sofrem de uma única doença, falta de energia, e que dependendo do grau dessa doença, gera depressão. Mas falta de energia é exatamente aquela energia que tu precisa para se levantar, para ter coragem, para simplesmente mudar e sair da caixinha, mudar e sair do sistema, mudar e sair da escravidão, da mesmice. A mesmice não é algo de fora. Tu é livre no mundo. A verdade é essa. Abram a mente. O que falta é luz, é energia. E nesse ciclo de luz, de fogo, de paixão, de vontade, onde nós amadurecemos toda uma energia que nós começamos no ciclo dos meses, lá no mês de Áries, nós agora trazemos essa energia para um processo criativo, para um desejo de expandir, de realizar, de fazer, de criar. E esse é o poder desse mês, é o mês que a gente tem um poder divino de criar o nosso próprio destino e a nossa própria vida. Por que que isso não acontece? Porque quantas vezes tu te deu conta disso? Quantas vezes tu entrou nesse ciclo lunar e passou os 29 dias se dando conta disso? Amanhã tu acorda e tu esqueceu de tudo que eu falei. Depois de amanhã também. Tu não ganha esse conhecimento e esse poder de uma forma gratuita. É preciso, sim, ter o esforço diário de buscar. Tu está acessando uma energia, tu está trazendo uma energia que naturalmente tu tem que ir te acostumando com essa energia, porque a nossa tendência sempre é para uma zona de conforto, é poder diminuir nossa velocidade e entrar numa estabilidade, quando o signo de Leão diz, não, tu tem que ter uma energia, e isso criando então um eletromagnetismo que também vai atraindo situações. Essa energia, também conhecida como a energia sexual, mas é uma energia sexual que tu transmuta, tu tira daquela energia mais profana, mais instinto, mais animal, e tu eleva essa energia para um nível de renascimento, um nível de descobrir-se, um nível de encontrar-se consigo
e com o divino, e com o seu próprio propósito. Fazer o que você tem que fazer. E quando você ergue a sua energia, o mundo espiritual, que é feito de luz, ele pode sim vir e conversar contigo. Uma pessoa deprimida, uma pessoa com menos luz, uma pessoa com menos vontade, ou que tem energia, mas não consegue sequer direcionar a sua energia, não sabe lidar com esse fogo, o mundo espiritual tem muita dificuldade de entrar em contato. E isso faz com que tu acabe não tendo a ajuda desse plano. E o que a gente busca dentro da Kabbalah é exatamente buscar essas parcerias espirituais. Por isso que Kabbalah também significa recebimento, porque é a nossa capacidade para receber o mundo espiritual nas nossas vidas. E ter esse mundo espiritual como os grandes sócios que nos ajudam. É essa conversa constante com seres, anjos, sadequim, arcanjos e outras energias, e com Deus diretamente. Quantas vezes tu parou para conversar com Deus? É em Leão que a gente também vai entender melhor as leis espirituais, pois Leão é o grande guardião da lei, da ética, dos costumes e da tradição. O grande Ariel, o Deus Leão, que vem e protege. Protege o teu centro. Esse grande leão é aquele que protege a tua dimensão do teu self, a tua dimensão de Tiferet. É o que transforma Yaakov em Israel. A tua dimensão do teu centro é Israel. E os leões são aqueles que protegem o centro Israel. Esses primeiros 9 dias, eles vão ser um encontro com esse signo solar, mas que a gente vai chamar esse encontro com o Sol Negro. Esse Sol que ilumina aspectos que ainda estão na escuridão dentro de nós e que acabam produzindo e alimentando o ódio gratuito. Até chegarmos no dia mais negativo do ano, que é exatamente no mês de Av. No 9º dia do mês de Av, 9 de Av, nós encontramos o dia mais negativo do ano. E aí eu queria que vocês me acompanhassem agora para poder entender essa lógica. Isso por quê? Porque o que eu vou contar é algo muito parecido, para não falar igual ao que nós estamos vivendo. O ser humano, ele tem um problema, a sua total falta de criatividade, porque ele tem uma dificuldade de poder lidar com a energia que esse ciclo nos oferece. A luz, a expansão da consciência. A luz que tira o ser humano, porque é uma luz espiritual, que tira o ser humano de uma condição única da sua relação só com o mundo externo. Porque quando eu tenho uma relação só com o mundo externo, eu abro os olhos, olho para o mundo externo, eu passo a me comparar, eu passo a invejar. E eu não consigo enxergar, eu passo a brigar com quem eu acho que é culpado por aquilo que eu não tenho, por aquilo que eu não sou. E eu não consigo entender ainda que esse sol e essa luz podem, na verdade, como sendo não uma luz física, mas uma luz espiritual, me levar a enxergar dentro de mim as minhas faltas, as minhas feridas. E eu poder enxergar que eu vim para esta vida curar essas faltas e curar essas feridas. Muitas vezes, por detrás de um ódio gratuito, se não sempre, o que existe é medo. O que existe é falta de amor e falta de amor próprio. Quando muitas vezes eu posso não ter tido o amor dos meus pais, ou simplesmente eu poder chegar num nível de compreensão que, se por acaso eu nasci numa casa onde eu não tive a atenção, ou eu tive a atenção que meus pais poderiam dar, mas não era a que eu queria muito mais, eu preciso ter uma consciência de que eu vim corrigir, eu vim dar um equilíbrio. E eu estou aqui buscando esse equilíbrio. Essa é a diferença nossa para uma planta ou para os animais.
Nós podemos ter um gato, um cachorro, um papagaio, enfim, qualquer pet nas nossas vidas extremamente carente, que quer o tempo inteiro a atenção, o olhar, mas eles têm, diríamos que ainda não têm a condição de poder parar para pensar, analisar e desenvolver isso e se ver como responsáveis por suprir as suas carências, buscar outras atividades, buscar outros olhares. Na maior parte do tempo, estão sob a nossa condição de poder dar esses outros olhares ou dar outras atividades. Mas nós podemos fazer isso nas nossas próprias vidas. Esse sol negro, na verdade, é a nossa capacidade de olhar para dentro e encontrar essa luz dentro de nós. A maior parte das pessoas vivem tão fora que elas não se dão conta que o quanto elas estão jogando a sua energia em algo externo e dando luz para algo externo que consome a sua luz. E essas pessoas se tornam escravas, vazias e, obviamente, sem nenhuma capacidade de desenvolvimento pessoal, mas se movimentam culpando e responsabilizando os outros. Meu pai e minha mãe são os responsáveis, são culpados, o diretor, o gerente, o presidente, o prefeito, o governador, enfim, Deus, todo mundo é culpado por aquilo que eu não tenho, por aquilo que eu não sou. Quando eu esqueço de poder ir para dentro. A questão é, não há uma luz que faz essa pessoa conseguir entrar. E assim acontece com cada um de nós. E quando nós vemos, nós estamos numa escuridão tão grande e que temos um sentimento de fragmentação dentro de nós que começa então a trazer emoções negativas. É muito interessante porque durante agora esses 9 dias nós podemos jogar essa luz e cauterizar essas feridas que na verdade produzem grandes frustrações nas nossas vidas e, obviamente, alimenta o ódio gratuito. Dentro da Kabbalah, o Sol é um canal de luz, é uma representação da energia masculina, uma representação de Adam. E a Lua é uma vasilha, não tem luz própria. E a Lua, como vasilha, representa Rava, o feminino. E aqui não tem nada a ver com homem e mulher, todo mundo, homens e mulheres, tem Rava. E homens e mulheres vão ter o canal. Só que o canal de luz e a vasilha costumam estarem separados. E durante esse mês a gente tem o poder de voltar a unir. E quando tu une o canal da luz com a vasilha, tu tem esse momento de luz, de expansão, de realização, de enxergar as coisas, ter conhecimento, de saber mais, de ter novos insights, de te reencontrar na vida. De estar no lugar certo, na hora certa, de encontrar o teu espaço, encontrar as coisas que são tuas e, obviamente, encontrar a tua alma gêmea. Onde muitas vezes, dependendo do ciclo que nós estamos vivenciando, esse reencontro com a alma gêmea é um reencontro consigo mesmo. E nesse período, então, é quando nós estamos tendo a oportunidade de preparar nossa vasilha para poder receber a maior quantidade de luz. Esses 9 primeiros dias, que são de muita luz, e a gente não tem condições de tanta luz, é um pouco aquilo quando a gente está dormindo e alguém abre o nosso quarto repentinamente, vem muita luz e a gente tapa. E é isso que acontece. Sem a gente se dar conta, a gente tapa, porque a gente tem medo de sair de uma condição já pré-estabelecida, essa zona de conforto, que pode não estar bom, mas que nos dá a segurança. A gente tem uma insegurança de poder receber mais energia. E aí, o que eu vou fazer e para onde eu vou? Porque tu pode ter energia, mas tu tem segurança, tu tem incertezas. Então, durante esses 9 dias, nós temos 2 momentos que nos ajudam a enfrentar esse contato com a escuridão. Primeiro amanhã à noite, é o dia que foi a passagem do patriarca Aron. Então, nós nos conectamos à energia do patriarca Aron para trazer inteligência para nós, trazer a capacidade de comunicação. E no dia 5 de Av, de quinta para sexta, nós nos conectamos
com Ari Akadosh, com um grande mestre da Kabbalah, um dos maiores sábios da Kabbalah, que foi Isaac Luria, e que também é o dia da passagem dele. Quem acompanha os canais da Escola de Kabbalah, o Telegram ou o Instagram, vai acompanhar esses momentos. No início do mês, o que dizem, no mês de Av, a nossa alegria diminui, exatamente porque a luz muito intensa, o que a gente faz é isso. A gente se esconde dessa luz. Tentem entender, para poder compreender na sua profundidade, que essa luz, ela é uma luz sutil, não é uma luz física. É uma luz que tu não te dá conta, que tu simplesmente esconde, porque há medos, as inseguranças. Só que, ao mesmo tempo, eu queria que tu meditasse quais são, nesses últimos dias, as oportunidades que começaram a surgir para ti. São os movimentos que agora, nesses últimos dias, tu começou a fazer? Nenhum mês começa sem como tu terminou o mês anterior e como tu te trabalhou no mês anterior. Comece a pensar para tu poder perceber mais essas energias que são invisíveis e que dependem de uma inteligência, inteligência espiritual. A nossa inteligência é muito uma inteligência dos limites, da crítica, do julgamento. E a gente precisa acessar uma outra inteligência, tirar os véus para poder ler entre linhas, porque a Kabbalah o tempo inteiro é um convite para que tu aprenda a ler o oculto, outras dimensões. E possa, então, vislumbrar as leis espirituais e entender, na verdade, todo o sentido desse ciclo. Esse ciclo, que é mais denso até o dia 9 de Av, que é o dia mais negativo do ano, a gente está lidando com memórias de tempo. E essas memórias de tempo foram acontecimentos em muitas outras épocas e outros anos que aconteceram no mesmo período e que ficou então uma memória de tempo. E quando a gente passa, a gente contata essa memória de tempo. Tem algo muito parecido, eu não vou entrar nessa questão que acontece dentro da astrologia. E essa memória de tempo a gente chama de um período de julgamento. Então, julgamento significa que as leis de ação e reação estão mais intensas. E a gente está vivendo isso até o dia 9 de Av, que vai ser do dia 12 para o dia 13 de agosto, semana que vem, segunda e terça. Ao mesmo tempo, que é o dia mais negativo do ano, e já deve estar todo mundo com os cabelos em pé, louco para me perguntar um monte de coisa, eu também vou te dizer algo. É o dia de maior luz. E esse período, que é um período de escuridão, é um período de muita luz. Mas nós ainda não estamos acostumados com essa intensidade de luz. Então, nós precisamos nos conectar com luz, para ir nos acostumando com a luz, ser como a luz, falar da luz e criar dentro de nós esse lugar que é a morada da luz. Para chegar em 9 de Av e ser um dia de uma experiência muito expansiva, de tanta luz, que o dia 9 de Av vai acabar se tornando um dia que vai ser um marco de uma mudança muito grande nas nossas vidas, para que essa luz não só entre, mas ela encontre uma morada. Tisha B'Av, 9 de Av, foi exatamente um dia que teve vários acontecimentos em diferentes épocas e que marcaram, então, como um dia negativo. Tisha B'Av é marcado pelo fato de que houve um decreto que Deus trouxe ao povo hebreu que andava no deserto. Houve o decreto de que eles teriam que ficar caminhando ainda durante 40 anos. Isso porque a, a gente tem uma cena onde Moisés pede para que 12 espiões possam ir até a Terra Prometida para poder ver como é que era lá. E desses 12 espiões, 10 voltaram e 10 disseram que, ok, é a Terra Prometida, do leite e do mel, mas, três pontinhos, é um lugar que é muito perigoso. E apenas 2 disseram, sim, lá é maravilhoso, é a Terra Prometida, é do leite e do mel, tem os gigantes, mas a gente vai enfrentar, porque nós estamos conectados com a luz divina. Devido a esses 10 espiões,
A divindade, ela entende que as pessoas não estavam prontas ainda para entrar na Terra Prometida. E para Kabbalah, a Terra Prometida não é lá, é aqui. É um lugar melhor, é um lugar pleno, é um lugar de certezas e não incertezas. Para isso, tu precisa aprender a vislumbrar esse lugar novo, esse lugar maravilhoso, mas tu não pode ter medo de enfrentar as dificuldades, de enfrentar os gigantes e simplesmente entender que quem, na verdade, enfrenta os gigantes é a divindade. Ainda por essa imaturidade, em outras épocas, houve a primeira destruição do templo sagrado em Jerusalém. E ainda, em outras épocas, houve a destruição do segundo templo sagrado no mesmo dia, em 9 de Av, em Jerusalém. O templo Mishkan, que é, na verdade, o lugar da morada divina. Então, hoje, nós somos convidados a criar essa morada divina dentro de nós, para que o terceiro templo possa ser realmente reconstruído. E você sabe, nós não estamos longe da reconstrução do terceiro templo. Ao contrário, a gente está cada dia mais próximos dessa reconstrução. Nós também encontramos no 9 de Av a expulsão dos judeus da Espanha, a destruição da cidade de Beitar durante a revolta de Bar Kokhba. O Império Romano arou todo o monte do templo, destruindo todos os vestígios que poderia ser identificado do templo depois que o templo também foi destruído. Para Kabbalah, todos esses sinais, na verdade, eles são uma consequência, assim como a destruição do templo é uma consequência dos aspectos emocionais que as pessoas também viviam naquela época. E o fato de a gente não ter reconstruído o templo também se dá porque a gente continua nutrindo e alimentando um aspecto extremamente egoísta dentro de nós, que deriva, que traz, na verdade, esse ódio gratuito, essas raivas gratuitas que nós vivemos nos tempos atuais, essa dualidade tão intensa, esse ser humano tão rasgado e dividido, né? No dia 5 de Av, nós nos conectamos com a morada de Isaac Luria, o Ari, o grande leão de Tzfat, esse grande sábio. Eu poderia dizer que 90% da Kabbalah, que a maior parte estuda, veio dos conhecimentos de Isaac Luria. Nos conectamos à energia dele, à luz dele, pois nesse dia a sua alma nos visita e, graças a seus méritos, é um dia que nós fazemos muitos pedidos para ele, para que através dos seus méritos Deus possa ouvi-lo, para que possamos receber então aquilo que nós desejamos. 9 de Av, nós lembramos a destruição dos templos. E essa é a pergunta: onde está o teu templo? Onde está o teu tempo sagrado? Sem templo, o caos sobreveio nas nossas vidas. Essa desordem, essa insegurança, essa sensação de para onde eu vou? Será que dá para investir? Não dá para investir? Será que dá para fazer isso? Será que aquilo? Mas um mundo tão louco. Como é que dá para viver nesse mundo? Está completamente desajustado, sem sentido, sem caminho. O mundo vive nesse estado porque não há o terceiro templo. E nas escrituras, obviamente, tem toda a descrição do que estaria acontecendo antes da construção do terceiro templo, antes da vinda do Mashiach. E nós vivemos exatamente o que está nas escrituras. Exatamente. Esse mês, então, como tem esse período, que ainda é um período de amargor, Menachinav é o amargor, mas que nós estamos aqui no nosso trabalho espiritual para poder transformar, e esse é o trabalho de todo estudante de Kabbalah e todo cabalista, é transformar esses períodos, que são períodos que nós somos convidados a entrar para dentro. Isso significa fazer restrição. Fazer restrição é: aproveita o teu tempo e, em vez de estar o tempo inteiro escravo do sistema externo, volta para dentro de ti. Volta para te conhecer, volta para te conectar com a luz espiritual, volta para criar a perseverança, a coragem, a certeza, porque é isso que vai permitir com que não só se construa o terceiro templo, mas que a gente tenha realmente a presença da luz na Terra.
Hoje a gente consegue enxergar, e é a luz que, na verdade, está nos mostrando a escuridão e o caos. Há muita luz, mas nós não temos ainda uma vasilha pronta para receber toda essa luz. E cada um tem que parar e pensar: há muitas bênçãos que estão chegando para ti, só que por algum motivo tu não está conseguindo ter uma vasilha, tu és uma vasilha, para poder trazer e revelar essa luz. E é isso que tu tem que parar e te perguntar, em vez de fazer mimimi, 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 e ficar chorando pelos cantos e culpando os outros. Para Kabbalah, o que está dentro está fora. Nós somos responsáveis pelo cenário que está existindo lá fora. E o cenário, num olhar profundo cabalístico, é um grande convite para que a gente volte para a nossa verdadeira essência, o nosso verdadeiro propósito. Cada povo, cada identidade, simplesmente passam por um chamado. O Ocidente, e assim como o povo judeu, como Israel, passam por um grande chamado para voltar para a sua essência, porque todo mundo saiu, e não saiu ontem, já vem há anos, na verdade, se desviando de si mesmo. Alguma vez tu sentou e te perguntou: qual o meu propósito espiritual aqui? Qual o meu propósito divino aqui? Agora é a hora. Porque a gente vai ter um auge em 2025, quando a gente por ter o alinhamento de Saturno e Netuno em Áries. Se até lá a gente não tivesse trabalhado para poder ter essa resposta, ou já está construindo essa resposta, a gente vai ter algo de fora que vai nos obrigar a fazer e buscar essa resposta de uma forma não agradável. E ninguém quer. O que a gente tem hoje é o presente para poder buscar essa consciência. O dia 9 de Av, Isaac Luria disse que esse é o dia em que o Messias nasce. E o Messias, na visão da Kabbalah, não é alguém, pois a Kabbalah diz que, a partir de um certo momento, nós não teríamos mais líderes. Nenhum líder. Não fiquem esperando que a gente vai ter líderes, ou vai haver alguém vai nos salvar, os ETs vão descer e vão nos salvar. Esse Mashiach está dentro de nós, que é uma consciência. Por isso que o dia 9 de Av, que é o dia mais negativo do ano, nós podemos transformar no dia mais positivo, de maior consciência, para poder acordar esse nível de consciência e de percepção da realidade de uma outra forma, saindo do nosso exílio, seja ele espiritual e material. No dia 9 de Av, nasce e se revela a sua amada, o seu amado. É exatamente o dia que a gente coloca a luz com tanta intensidade que a gente acorda tudo que nos pertence, tudo que faz parte da nossa caminhada pessoal. Então, é o dia que a gente acorda e vibra, não só a alma gêmea no sentido de casamento, no sentido de parceria sexual, mas a gente tem muitas almas gêmeas para muitas escolas de Kabbalah, que tu também vai encontrando porque são partes da tua alma que num primeiro momento se quebrou e que tu quer os pedaços, encontrar com as pessoas que vão ser pessoas que são os teus clientes, os teus pacientes, os teus alunos, os teus amigos, a tua família, as pessoas que fazem parte da tua jornada e que vêm para completar, formando um grande time para poder dar um salto quântico. É a partir do dia 9 de Av que a gente começa aí, então, porque do dia 9 até o dia 15 de Av, 15 de Av é a lua cheia, é o dia mais positivo do ano. Então a gente sai do dia mais negativo do dia mais positivo, porque quanto maior a escuridão, maior é a luz que a gente pode, na verdade, viver. E esse é um período que nós temos essa oportunidade, e a gente pode ter tamanha luz quando dentro a gente constrói esse templo interior. Quer mudar o mundo lá fora? Em vez de ficar reclamando, julgando, xingando, perdendo tempo, blá, blá, então, constrói esse templo interior. Absolutamente. Constrói o templo interior. O mundo, espiritualmente, hoje vive uma grande guerra contra Yahvé, contra a luz, contra Deus, contra a Torá, contra a ética, contra o conhecimento, contra a tradição. Por quê?
para que a própria ética, a Torá, a tradição cresçam, se fortaleçam, para que lute, para que o ponto central, que se chama Israel, o teu self, a tua verdadeira identidade, possa lutar contra as sombras, contra a mentira, contra Amaleque. Quanto mais nós nos fortalecermos até o dia 9, a partir do dia 9, nós estaremos prontos para essa guerra, para essa luta. Porque a partir do dia 9, com certeza, nós vamos reconstruir o templo interno, o terceiro templo. O templo de Tiferet, o centro emocional, o centro espiritual, que na verdade manifesta toda a luz para poder tirar essa escuridão das nossas vidas, do mundo, para poder, nesse mês de Leão, revelar a luz e mudar aqueles que são os líderes, são os reis, pois nesse mês há mudanças dos líderes, há mudanças do rei. E assim como a gente desce na energia, a gente também sobe na energia. Do dia 9 de Av, a gente vai ao encontro da conexão, porque essa conexão ela acontece toda numa dimensão espiritual. A gente está falando daquilo que a gente vive aqui, do teu lugar, aonde tu está, e de aprender a estar em conformidade com a inteligência espiritual. E andar em paralelo com a inteligência espiritual. Esse é o nosso problema. Quanto mais a gente não anda em paralelo com a inteligência espiritual, mais a gente entra no caos, na escuridão, na dor e, enfim, na violência e no ódio gratuito. E independente se sou eu que estou lá fora quebrando as coisas, tenho ódio, eu estou em casa, mas eu estou assistindo, eu estou tendo ódio daqueles que estão tendo ódio. E aí a gente só alimenta o ódio. Não tem diferença. Então, o mundo lá fora, ele responde de uma forma totalmente em manutenção dessa situação. Porque não tem um conhecimento espiritual correto. Mas nós não precisamos do mundo todo fazendo esse trabalho. A gente precisa de um número X de pessoas fazendo esse trabalho espiritual e entendendo essa mecânica, que é a mecânica que é andar em paralelo com as forças espirituais e com a inteligência espiritual. A gente consegue perceber as pessoas que estão completamente longe da inteligência espiritual e o quanto eles ficam seduzindo, comprando as pessoas, nos comprando e a gente se vendendo, porque esse mundo físico é só da idolatria ao dinheiro e a gente só tem desejo de querer para si e a gente pode corrigir isso a cada dia, a cada ciclo, reconhecendo. E é por isso que muitas vezes, também no signo de Leão, a gente também vai lidar com a questão da corrupção da lei, a corrupção do divino. Quem eu ergo como líder? Quem eu aposto como líder? E enquanto eu tiver, eu não gosto desse líder, mas eu estou esperando um grande líder vir. Aí tem um líder lá daquele outro país também, vai me salvar. Nós estamos o tempo inteiro passando para os outros e a gente aqui, lá, 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 deixa eu ficar no meu celular. Nós não podemos fazer isso, a gente está sempre fugindo da nossa responsabilidade, da nossa coragem, da nossa iniciativa. Esse movimento ele começa dentro de ti. Tentem entender profundamente o motivo da existência da Kabbalah nos tempos atuais. Quando a Kabbalah fala de absolutamente tudo que a gente vive. E sempre falou. E a gente tem a página seguinte. A gente sabe da página seguinte, sabe quando vai virar a página. Mas a gente precisa trazer para agora essa página. No plano espiritual, ela já está sendo virada. Mas e aqui, na fisicalidade, já está sendo virada? A gente não vislumbra. E aí vive na incerteza. E a gente precisa começar a vislumbrar quando tu entender a profundidade dessa construção. Ela é dentro, ela não é fora. Ela é dentro, ela não é fora. E quando a gente vai nessa ascensão de luz, a gente começa a sentir. Sentir. Quando você sente que existe uma alma gêmea, porque todos nós temos uma alma gêmea, e não necessariamente nessa vida a gente vai se encontrar com a alma gêmea, porque a Kabbalah diz que é muito difícil esse encontro. Muitas vezes a tua alma gêmea não encarnou nessa vida, mas vai ter ainda outras vidas, você pode se encontrar em outro plano com a sua alma gêmea. Mas primeiro tu tem que desejar.
E quando tu te der conta que talvez tu só está na Terra para reencontrar a tua parte, porque tu só é a metade, porque todos nós só somos metade, ninguém inteiro. E esse é o lado negativo e sombrio do leão. Achar que se é inteiro, achar que só existe você. Não, ninguém inteiro. E que nós todos viemos encontrar as nossas partes e os nossos pedaços. E o que acontece no dia 15 de Av, na lua cheia desse ciclo, é exatamente o momento em que, na lua cheia, a lua e o sol se casam, a energia de Zerampin, Malhut e ou Anukva se unem. O céu e a terra se tornam um só. No dia de maior luz do ano, é o dia de maior bênção, um dia de sorte, é um dia positivo. E esse dia é um dia que a gente reza, que a gente medita, que a gente faz pedidos, que a gente busca sentir. E o principal é visualizar esse merecimento. Visualizar esse merecimento. Tubiav, dia 15 de Av, dia de renascimento, dia de novos ciclos, dia de projetar uma outra história. É o dia que nós olhamos para frente para poder realmente ir construindo todo um novo ciclo a partir de um processo de uma caminhada. Em Tubiá foi o momento em que Moisés começa a sua caminhada no deserto. Nos 40 dias em que ele busca a conexão com o divino, para poder depois descer com as tábuas, depois de 40 dias, que vai ser lá na frente, período já de Rosh Hashanah. Tubiav, esse momento que já nos ajuda a essa construção do que nós queremos no mundo, do que nós queremos para frente. Tubiav, momento em que a gente recebe mais luz e tem uma tremenda expansão da consciência. Porque essa expansão também começa com esse amor próprio, esse momento de harmonia, de casamento, esse momento de começar novos projetos, novas relações, novos negócios, ter uma outra visão da vida, sem medo. Precisamos trazer essa luz para ajudar nossos irmãos, nossos primos, nossa família, ajudar outros seres na Terra a se libertarem, a se reencontrarem com o seu verdadeiro propósito. Porque quando um povo perde a sua consciência do seu propósito, se torna escravo. É o que tu quer? Então, esse é o momento da gente poder trazer a luz e poder varrer e limpar, para trazer um mundo verdadeiro, condições verdadeiras e justas, que a gente ainda não conhece, mas que a gente mesmo pode construir e criar. Na lua cheia, nós queremos encontrar o nosso oposto, mas o oposto que é o complementar, que faz parte, que vem para nos ajudar a crescer e que a gente também quer ajudar a crescer. Em 15 de Av, a gente não quer encontrar alguém que nos ame, a gente quer encontrar alguém para amar, porque a gente quer compartilhar. E quando a gente vibra dessa forma, a gente atrai alguém que queira também compartilhar. Senão, se eu quero só encontrar alguém que me ame, nossos encontros são egóicos. E aí os casamentos se tornam grandes palcos de competição. Não é o que nós desejamos. O mês de Av, regido pela tribo de Shimon. A tribo de Shimon, que tem a ver Shimon com Shema, ouve, Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Esse mantra e essa oração, Deus ouve Israel. Deus é o Criador, Deus é um. Quando Israel é teu centro, é o templo, é o teu self, é o teu coração, é o teu tiferet. E quando tu vai para o teu tiferet, tu vai para o teu coração, tu vai para o teu centro, tu te coloca aí, Neni, aqui, agora, inteiro, inteira, e tu tem a capacidade de conectar a tribo de Shimon, a tribo que abre os ouvidos, abre para que tu possa ouvir Deus, quando Deus está dentro de ti. É a dimensão mais sábia. É nesse ciclo que nos conectamos com o arcanjo Michael, esse leão divino. No sol,
na cor amarela, na força do domingo, Sunday. Miguel, que é o mensageiro de Deus, chefe das legiões celestiais, governa as questões financeiras e o poder. Meditando em Kaf Tet. Meditando em Kaf Tet. Ele designou a letra Kaf e a coroou, e com ela criou o Sol no universo, quarta-feira no ano, e a orelha esquerda na alma. Ele designou a letra Tet e a coroou, e com ela criou o leão no universo, Av no ano, e o rim esquerdo na alma. Aqui é importante, né, a gente lembrar que a orelha, ela tem o mesmo desenho do rim e o mesmo desenho da sola do pé. Existe uma ligação na Kabbalah da sola do pé com o rim e com a orelha e com o feto. Isso é muito importante, porque dentro do universo de cura e da própria medicina cabalística, né, essa ligação entre essas partes do corpo tem uma ligação com diferentes níveis da nossa consciência, diferentes níveis de energia, diferentes níveis da nossa alma. A letra T tem a nona letra do alfabeto hebraico, associada à palavra Tov, bom, que identifica sempre algo que foi impregnado de luz. Afinal, Deus, quando vai criando os dias, vai dizendo: o dia foi bom. E a palavra Tov é considerado um nome de Deus. E esse mundo, a gente quer que seja um mundo bom, um mundo cheio dessa energia. A letra T é o próprio útero, o lugar onde nós vamos lá nos proteger. Então, esse é o bunker que nós vamos construir para poder nos proteger nessa briga e nessa guerra, onde a gente quer expulsar a negatividade que intoxicou o nosso coração, o nosso eu verdadeiro, o nosso propósito, a nossa essência, a nossa verdadeira identidade. Meditar na letra T reforça a nossa bondade e o reconhecimento da bondade de Deus em todas as coisas. E também vai auxiliar na revelação das coisas perdidas, ocultas e escondidas, e principalmente aquelas que estão ocultas e escondidas dentro de nós. A letra Kaf, 11ª letra do alfabeto, representa a palma, Kaf, palma da mão. Inicia a palavra que sai, que é trono, trono onde Deus senta, o trono do eterno. E quando Deus senta, ele desce a sua luz. A palavra Koar, força, é exatamente essa energia que a gente precisa diariamente para se levantar e fazer as coisas. Quando tu consegue ter essa energia e tu começa a fazer o movimento, as coisas começam a acontecer. Tu precisa dar o primeiro passo para fazer com que o destino comece a mudar na tua vida. Meditar na letra K faz surgir a nossa consciência e surge o motivo pelo qual, que é o propósito, a gente está vivendo certas situações, porque traz luz, traz propósito, faz com que a gente entenda por que a gente está repetindo sempre a mesma coisa. Nesse mês, o que a gente precisa trabalhar espiritualmente? Nós precisamos deixar o melhor de nós vir a ser. A gente precisa aprender a deixar com que as pessoas falem e critiquem o que elas têm que criticar a nosso respeito. A gente precisa aprender a ouvir. Não há mal nisso. Nós temos medo de ouvir as críticas, mas esse é o momento da gente acessar algo diferente dentro de nós e nos transformar, melhorar algo na nossa vida, nos refinar emocionalmente. Esse também é um mês maravilhoso para a gente acessar nosso caminho criativo, nosso processo criativo, a capacidade de revelar a luz. Por isso a gente faz um caminho de purificar a nossa própria vontade. Será que o que tu faz tu te levantar, faz tu te erguer todo dia, a tua vontade, ela não tem que passar por uma transformação para poder ter mais luz? Leão precisa aprender sobre humildade, senão ele entra muito nos aspectos egóicos. E que tipo de líder cada um de nós quer ser? A maioria quer ter um líder comandando para lá e para cá. Que tipo de líder que tu quer ser? Então, eu não estou perguntando que tipo de líder que tu quer, mas que tipo de líder que tu queres ser. Como é importante. Esse é um mês que a gente
pode e deve buscar essa força de perseverança, que nós precisamos continuar as coisas até o fim, com coragem, com força, com paixão, com vontade. Precisamos terminar o que nós começamos e, principalmente, é um período ótimo para a gente vencer os nossos inimigos, aquilo que nos desvia, o Satã. Purificar e limpar com a luz. E, obviamente, o leão, ele é um signo que ele precisa de espaço para criar. Ele precisa de espaço para viver a sua luz, o melhor. Por isso que esse mês é um mês que tu te dá o melhor. Para tu te dar o melhor, para tu ver, tu tem que ver teu merecimento. Ah, mas eu não tenho merecimento. Mas é isso que tem que fazer nesse mês. É acessar, todo mundo tem merecimento. Quem incutiu na tua cabeça que tu não tem merecimento? A autocrítica nos destrói. Nós somos cheios de culpas, de julgamento e auto-julgamento. Muitos carregam dentro de uma tradição, uma educação, e que tu precisa começar a limpar isso para acessar o melhor que tem dentro de ti. É no mês de Leão que nós fazemos isso para nos libertar. Convido vocês para participarem das atividades da Escola de Kabbalah, acompanharem no Instagram, no YouTube, no site e, obviamente, no Telegram, as aulas que são abertas, mas também participarem dos cursos onde nós nos aprofundamos o tempo inteiro em meditações, exercícios e em muito conhecimento. Convido vocês já para o próximo curso, um curso que todas as aulas são em áudio, são 8 aulas, cada aula tem muitos áudios. Cabala e o Jogo da Vida, inicia dia 14, um curso em áudio, toda a programação aqui, depois vou compartilhar em todos os grupos. Cabala, o estudo da Torá, do Zohar, livros sagrados, junto com um olhar sempre astrológico, onde a gente vai conversando a paraxá da semana, o capítulo da Torá da semana, com o próprio céu astrológico. Venham, informem-se dos valores, participem da escola de Kabbalah, estejam juntos nesse ciclo lunar tão intenso e tão importante para o nosso destino, o destino de cada um de nós com tamanha luz. Muito obrigada. Eu fecho a nossa gravação e eu abro para as perguntas e questões e dúvidas que vocês possam ter. Participem das atividades já nessa semana. Um beijo para todos. Muito obrigado pela presença. Rosh Kodesh Tov. E até a nossa próxima conexão. Nós vamos ainda ir conversando, seja para o dia 9 de Av ou dia 15 de Av. Ainda teremos muito para poder conversar. Shalom a todos. Perguntas, dúvidas, questões? Perguntas, dúvidas, questões? Perguntas, dúvidas, questões? Perguntas, dúvidas, questões. O microfone está aberto, quem quiser é só abrir o microfone. Obrigado, Lázaro. As aulas são incríveis, tem aulas que são assim inimagináveis. Eu sou minha própria aluna, eu chego a anotar coisas em aula, porque, obviamente, eu nunca dou aula sozinha. Os mestres sempre vêm em aula, todas as aulas é um trabalho espiritual muito importante nas nossas vidas. É um passe. Não tem, tu não começa uma aula de um jeito e termina de outro, tu sempre tu termina da mesma forma, tu sempre vai terminar muito trabalhado espiritualmente, e obviamente que os alunos fazem parte de uma egrégora e participam de outras atividades que são só fechadas para alunos. Amanhã, dia 1º de Av, isso, a Lua, na verdade, ela, olha aqui, ó, quem ficou aqui vai ganhar isso aqui, ó. Eita, compartilhei. A Lua, na verdade, tchutchum, a Lua é amanhã, tá? É que a Lua realmente faz o seu primeiro fio de luz aqui, pelas 4 da manhã. Então, dia 5 às 4 da manhã, é que tu tem o primeiro fio de luz, tá? Lua em Leão, Sol em Leão.
o mais significativo é a gente está nessa semana caminhando para o Marte, que vai fazer a conjunção com o Júpiter, em Gêmeos, momento bem agitado, momento também de justiça, revelação, iniciativa, movimento, ação. As coisas vão se movimentar, a gente pode dizer que as peças do xadrez vão se movimentar. Vênus e Mercúrio, né, também estão alinhados. Mercúrio, no dia já de amanhã, já começa a ficar, como todo mundo tem medo, né? Eu não sei por quê, porque é uma fantasia louca de vocês. Vocês não podem ser normais. Se vocês ainda têm medo de um Mercúrio retrógrado, que maravilha. Se o Mercúrio retrógrado, tá? Que maravilha, tá? Então eu vou contar para vocês, Saturno está retrógrado, Netuno está retrógrado, Plutão está retrógrado. Isso é muito pior. Essa confusão mundial toda está se dando muito por causa do Plutão retrógrado, tá? Então, Mercúrio retrógrado vai ser a recontagem num lugar, né? Uma recontagem não vai ter, mas vamos ter que olhar, vamos ter que ver. Vamos olhar os detalhes, vamos olhar o que passou, o que não foi visto. Tá? Entenderam? Né? Então, não temos Mercúrio retrógrado. Né? O que pode ser interessante é que a gente vai estar numa agitação, Marte e Júpiter. Marte e Júpiter tem um lado bom que é abrir. Alguma coisa de verdade vem, né? É mostrado. Alguma forma também agressiva do sistema de comunicação também, né? Tem uma briga aqui. Obviamente são dois guerreiros se juntando, né? Mas também marca um novo ciclo, novas ações, novos projetos. Outra, Júpiter enxerga mais longe, enxerga além. Plutão retornando, 0 graus aqui de Aquário, retornando para Capricórnio. Plutão vai resgatar algum, vai pegar algum líder. Aqui tem uma coisa muito interessante, hoje antes da aula eu me lembrei, né? O Silvio Santos, eu sei que está no hospital, claro, ninguém fala nada, né? Mas, né? Diz que ele não está bem, né? E aí é interessante, ele é um grande leonino, né? O signo dele, se eu não me engano, não é leão, mas eu estou falando de energia, né? A energia leonina, né? Uma energia boa, positiva, de compartilhar, de expansão, de alegria, que alguém mais que mostrou alegria do que o Silvio Santos. Então ele tinha muito, ele tinha, já matei ele, tem muito essa energia, né? Então é interessante isso, né? Quando tem uma quantidade muito grande de luz, né? Isso são bênçãos, deixar isso bem claro. Então vamos prestar atenção nisso. Presta atenção no mundo, com esse céu astrológico, Plutão voltando para Capricórnio, para poder buscar algum líder, ou vários líderes, quem sabe, né? Mas a gente poder rever. Agora, vai ter alguém brabo aí também, né? Alguém brabo tentando se segurar e se manter no lugar. Vamos lá, a pessoa só fala em código. Deixa eu só ver o que vocês estão escrevendo. Mercúrio retrógrado mesmo, como se comportar? Se comportar bem. A gente comportar bem. No Mercúrio retrógrado não afeta nada, porque ao contrário, quando o primeiro período desse mês de Ave ele é de introspecção, Mercúrio retrógrado é maravilhoso. O céu sempre é uma bênção. É uma bênção. Olha aqui, ó, na Cabala, em Masala, Israel, que lugar vocês ocupam? Ou tu aprende a sentir essas energias e transforma elas em coisas boas, porque esse é o lugar de um cabalista. E esse é o segredo do povo judeu, é saber transformar. E está se armando algo muito incrível. Eu estou impressionada com a inteligência de um ser, de uma pessoa que, na verdade, comanda tudo em nome da vinda e da construção do terceiro templo e da vinda da era do Mashiach. Vamos lá. Você disse que amanhã dia. Ok, isso amanhã. Aqui, rotinas e hábitos que poderíamos ter esse mês. Rotinas e hábitos que tu pode ter esse mês. Eu vou compartilhar ali as letras do mês de Ave. O que acontece? Olha só que liberdade que eu vou te dar e que lugar incrível que eu vou te colocar. Quando tu começa a meditar nas letras do mês, tu tem o teu universo, tu tem o teu mundo. Muitas vezes a ação de cada pessoa é muito diferente. Eu não formo aqui ovelhas. E minha escola não é feita para ovelha, por mais que eu seja veterinária.
não é para ovelhas. Eu quero libertar as ovelhas, por sinal, tá? E as ovelhas têm que ganhar asas e voar. Então, e deixarem de serem ovelhas. Então, qual é a tua rotina e qual é teu hábito no cotidiano? O que tu tem que colocar no teu dia a dia é esse reencontro que eu falei, tá? Esse reencontro contigo, esse olhar para ti, esse gostar de ti. Tu te perguntar o que que eu quero fazer de coisas que eu gosto de fazer, de criar, de prazer. O que que eu gosto de fazer? Passear, fazer tricô, costurar, pintar, cantar, dançar, montar uma nova empresa. O que tu gosta? Leão vai fazer a gente aprender muito assim, ó. É algo que vem lá de dentro de ti, porque o convite de Leão é para contatar a alma, a tua alma. Como conseguir vencer a má inclinação e se manter motivado todos os dias? Estou em depressão e fobia social. Não vejo muito sentido na vida. Lucas. Lucas. Ok. Karina, eu falei durante toda a palestra. Lucas, eu não te esqueci. Só tô. Silvio Santos Sagitário. Leão, Leão, fogo, né? Silenciar, que você diz. Meditar as letras do mês. Karina, vem fazer um curso da Escola de Kabbalah. Então tá. Ah, ninguém aprende, Karina e Lucas. Estou falando com todo mundo, né? Eu vou tirar até aqui, poder vê-los. Ninguém aprende, ninguém se transforma do dia para a noite. E mesmo dentro da Kabbalah, a gente aprende que a gente vai ter altos e baixos, porque eles fazem parte do processo. Dentro da Kabbalah, a gente vai ter momentos que a gente se deprime, porque faz parte. Mas só que tu tem ferramentas para poder daqui a pouco fazer uma leitura diferente e tu tem uma experiência para ter no teu entorno seres espirituais que vêm e te cutucam. Ou eu vou te cutucar. Ah, e eu cutuco. Eu não sou boazinha. Ah, não sou mesmo. Tô me lixando. Sabe por quê? Porque eu quero te empurrar. Eu quero que tu voe. E eu não vou me importar. Então, o que tu precisa, cada um de vocês, cada um de nós, é entender. Na Cabala, tu chora. Tu continua chorando as dores da vida e do mundo. Mas tu chora um, 2 dias, uma semana e deu. Depois tu nem mais tu te aguenta ficar chorando. E tu mesmo te diz, mas para aí, eu preciso me reerguer, eu tô aqui por um propósito. Aonde está o sentido de vida? Só um pouquinho, Heloísa, Heloísa, calma, calma, eu já ia. Ah. Onde está o sentido de vida? Tá o que tu quer? Qual é o teu sentido de vida? O que tu quer dar de sentido para a tua vida? Como é difícil a gente responder porque a gente está tão longe de si próprio. Esse reencontro consigo. As pessoas vêm tanto para Kabbalah nessa busca religiosa. Eu digo, olha, se tu seguir na religião, tu nunca vai te reencontrar contigo e tu nunca vai acessar os mistérios da Kabbalah. Não faz isso. Quase dizendo, não faz isso comigo. Não faz isso com a minha, sabe? A minha história. A história da escola, não faz isso com a escola dos outros, porque nenhuma escola de Kabbalah, que é realmente uma escola verdadeira de Kabbalah, tu vai encontrar a religião. A religião te deixa longe de ti, cria idolatrias. Não te leva para ti. E esse processo, essa construção, tu vai devagarzinho, Lucas. Devagarzinho, te respeitando. Quando a gente vive uma dor, uma depressão, é porque a gente está longe da luz, a gente está longe da gente mesmo. Então a gente precisa começar com pequenas meditações, com pequenas orações.
E pequenos estudos, mas todos os dias. Ah, tudo. Ai, eu fiz um curso de cabala. Gente, um curso de cabala não é nada. Cabala é a vida toda e vai ser muito pouco. Ou tu estuda todo dia, ou tu estuda sempre, a vida toda. Tem gente aqui que é são meus alunos há quantos anos? 30 anos. E vai comigo. Eu vou partir desse mundo e vão seguir sendo meus alunos, porque eu vou seguir dando aula, onde for. E vocês vão seguir meus alunos, onde for, não interessa. Então, ou tu te dá conta que tu tem que te comprometer, não tem jantar de graça, não tem lanche de graça, não tem transformação gratuita. É um esforço, e sem o esforço a gente vira animais. Aí é mais fácil a gente ir para a guerra e sair quebrando tudo. E não dá para quebrar tudo. Deu, acabou, a gente está aqui para fazer diferente, ir para uma oitava acima. Nossas almas escolheram estar aqui. Nós somos a última geração. E a última geração é a última geração que vai passar por esses conflitos muito loucos. E que, no fundo, é uma repetição da história da humanidade. Eu não vejo nada diferente no mundo lá fora. Vejo as mesmas respostas, a mesma maneira, o mesmo funil, né? Mas agora a gente pode fazer diferente e tudo leva a crer que a gente vai construir algo diferente. Mas será que tudo dentro de ti está saindo desse lugar? Tem uma hora que a gente tem que perguntar para si próprio, Lucas, por que que eu escolhi estar aqui? E tu vai ter que ser honesto contigo, porque agora no mês de Leão é que é o momento de ser honesto contigo e te perguntar: por que que a gente escolhe esse caminho que acaba nos trazendo dor? Porque lá dentro tem um mimimi, lá dentro tem a culpa do pai e da mãe, lá dentro tem a culpa do Lula, a culpa do Bolsonaro, a culpa do governador, a culpa da enchente, a culpa do outro, do outro, do outro. E, na verdade, nem é tua culpa, apenas responsabilidade. Porque nesse momento que a gente começa a se dar conta, começa devagarzinho esse. Por que eu escolhi estar aqui, nesse lugar? Por que eu escolhi passar por essa experiência? Por que eu estou escolhendo passar por esse desafio? A nossa depressão é o maior sinal de que nós estamos realmente longe de Deus, mas de verdade. Ah, não, Adriana, mas eu acredito em Deus. Isso é só racionalidades. Tem uma entrega, tem um sentir, tem um ver, tem um. O rei Davi, ele fala num salmo que é sentir o gosto de Deus. Sentir o gosto de Deus, é isso que a gente precisa. Poder exercitar essa busca, né? Poder exercitar essa busca, rezando, conversando, dialogando com Deus, perguntando, pedindo para a alma mostrar qual o melhor caminho. Não esqueçam que o signo de Leão, ele é o signo do reencontro com a tua alma. Então é um momento em que nós, na verdade, conversamos muito com a nossa alma e pedimos para a alma mostrar o caminho. E aí tu tem que estar alerta para poder ler os sinais, porque a alma vai te mostrar por sinais. Diariamente, poder meditar nas letras do mês, visualizar, não tem tempo de meditação. É visualiza todo dia, lembra das energias do signo de Leão, tá? E tudo é um processo, a gente não se transforma do dia para a noite, nem para nunca de se transformar. Quando tu te dá conta que tu te aproxima da luz, tu percebe que tu está te transformando dia a dia, hora a hora. Cada coisa que está te acontecendo é um convite de transformação. Fui demitida hoje, estou arrasada. Ai, que bom, vai poder começar algo novo. Agora tu vai viver esse lado ruim, negativo, né? Porque é óbvio que isso causa uma dor. Provavelmente tu vai viver. A vida está te convidando, Mabri, para que tu possa sentir a dor
E por que Deus deixa sentir a dor? Para que tu possa, na verdade, entender o propósito. Uma porta se fecha, 10 se abrem. Isso, todos os tzadikim nos ensinam isso. Então, tu poder ver que daqui a pouco, mais alguns dias, a energia vai estar entrando, a luz vai estar entrando e algo vai se abrir, com certeza, algo muito melhor. Vai até ter esquecido disso. Né? A Kabbalah nos proporciona uma transformação e revelação contínua à medida que conectamos conosco. Os desafios diários são gigantescos. Deixa eu fazer uma correção. Existe algo dentro da Kabbalah que nunca é linear. Isso significa essa conexão. A Kabbalah de verdade, ela não é autoconhecimento. Existe esse ciclo que ele nos convida ao autoconhecimento, mas a Kabbalah não é autoconhecimento. Então, a verdadeira conexão é com o divino, mas não é esse Deus que as religiões falam. Tá? A verdadeira conexão é com o cosmos, é com o Ein Sof. Tu faz parte disso. A Kabbalah não é a conexão consigo, só consigo. A verdadeira conexão é com a inteligência, com a sabedoria. Por isso a Kabbalah não é autoconhecimento. Da onde está trazendo isso é um lugar limitado. A pessoa não abriu, é muito mais do que isso. Tem um livro maravilhoso da cultura judaica, A Arte da Alegria, foi um dos melhores livros que eu li. Ótimo. Perguntas, questões, é só abrir o microfone. Sem perguntas, sem questões, eu agradeço a todos vocês. Rosh Chodesh Tov, um ótimo mês para todo mundo, que seja um mês de luz e que vocês entendam o sentido desses dias de escuridão. Esses dias de escuridão nos ajudam exatamente a abrir, a entrar para dentro e nos transformar à luz. É um período de caridade, é um período de compartilhar, é um período de produzir, de criar. Mas tu não deixa de olhar as tuas feridas, tu não deixa de olhar aquilo que produz o ódio gratuito e fez com que toda essa conexão que a gente precisa de luz se partisse, né? É literalmente como eu posso melhorar a minha rotina, como eu posso melhorar meu dia a dia. É claro que é uma contínua construção de pensamentos positivos, de visualização. Sempre tentei, antes de ter um pensamento positivo, é visualizar as coisas boas. Mas para tu poder visualizar e cultivar coisas boas, quando a vida ela é dura, tu precisa te conectar com salmos, com orações. Tu vai ter que ter ferramentas, senão, claro que fica difícil. Eu posso te garantir que tu sozinho fazer o caminho não é fácil. Porque tu só é metade, tu precisa das outras metades, dos outros pedaços. Então, buscar ajuda é fundamental. Tu fazer por ti é fundamental, tu investir em ti é fundamental. Hoje, a gente precisa investir na nossa alma, na nossa espiritualidade. A dor do mundo, o mundo tão caótico, é exatamente uma forma de nos pressionar para voltar para a espiritualidade. Podem notar, aconteceu algo nas Olimpíadas. As Olimpíadas ela está marcada exatamente por um grupo que literalmente diz: não pode falar em Jesus, não pode falar em Deus aqui, né? E aí, que todo mundo, que tu só vê os esportistas brasileiros o tempo inteiro, ah, graças a Deus, ah, Jesus está do meu lado, graças a Deus, eles fazem o tempo inteiro, aquilo só aumentou, aí fica super forte quando eles falam no nome de Deus, né? Fica gritante. Ah, tem um, sabe, aquilo vibra. Então, a nossa luta é essa. Não é para falar, então vamos falar. Ah, então vamos rezar. Então vamos trazer mais do que nunca. Porque, em primeiro lugar, esse é o grande propósito desse país. O próprio Ravi Berg falava disso o tempo inteiro. O país tem um propósito. E ele vai se encontrar com esse propósito. E não falta muito tempo.
Muito obrigada. Uma ótima semana para todo mundo. Um grande beijo. Rosh Kodeshtov, Veshavua Tov. Tchau, tchau.